Oi, mundo! Eu tô na bad de gritar aqui dentro. Vou falar um oi, mundo comportado. Tá bom. Oi, mundo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, obrigada por estarem por aqui de novo. E hoje eu trouxe um tema que muitas pessoas me perguntam e a gente vai definir qual que são as principais diferenças entre uma incubadora de negócios, uma aceleradora e um company builder ou venture builder. Eu vou começar essas definições pelos tipos que surgiram primeiro e vale dizer que tem sempre alguma diferençazinha básica do que eu vou falar aqui, mas isso aqui já consegue ser um bom norte para vocês, especialmente se você tem uma empresa ou está pensando em criar uma empresa e pensa em buscar auxílio de algum desses lugares. Então vamos lá. O que é uma incubadora? A incubadora, ela é uma empresa ou um projeto que tem como objetivo ajudar pequenas empresas nas quais elas veem muito potencial nos primeiros anos de vida. Então, normalmente, essas incubadoras, elas podem ser segmentadas de várias formas. Elas podem vir de escolas ou centros acadêmicos e elas abrigam projetos que acabam se tornando empresas. Elas podem abrigar empresas que atendem um segmento específico como comunicação ou energia renovável, ou elas podem estar conectadas ao propósito da empresa. Podem ser, por exemplo, incubadoras que têm como objetivo apoiar empresas de cunho social. Bom, vamos falar de benefícios. O que eu acho que faz muita diferença em algumas incubadoras é que você tem assistência, especialmente em assuntos nos quais você não domina, por exemplo, assistência contábil, jurídica. Existe também mentoria, que eu acho muito interessante, de algum profissional que está lá. No meu caso, na incubadora da SPM, a gente tem mentoria de professores, o que pode ser muito útil para quando, por exemplo, você está fazendo uma estratégia e precisa diminuir um pouco o teu escopo de atuação. Tem que achar aonde você vai focar. Então é interessante você ter a visão de alguém mais acadêmico, ou que trabalhou no mercado, ou que vai conseguir te dar uma direção com base na experiência que ele já teve. Ou seja, na prática, uma incubadora tem como objetivo diminuir a taxa de mortalidade de pequenas empresas. Como é que você entra numa incubadora? Primeiro você tem que ter um plano de negócio e aí você aplica em algumas incubadoras. Cada uma delas tem um processo seletivo diferente e pautado nos objetivos dela. Normalmente você tem que ter um plano de negócio que ela considere viável e lá você acaba lapidando esse plano. E por fim, o seu plano normalmente tem que ser viável para você ser aceito em uma incubadora. Agora a gente vai falar de aceleradoras. As aceleradoras, elas são mais recentes no Brasil e elas têm alguns pontos de diferença das incubadoras. Mas a principal é que para fazer parte de uma aceleradora, a sua empresa ela tem que ser muito escalável e rentável. Então não adianta ela ser apenas uma startup que tem um grande potencial e que tem um plano de negócio viável. Ela tem que também apresentar uma possibilidade de rápido crescimento e escalável. Isso acontece porque muitas das aceleradoras hoje no mercado, elas acabam injetando capital na sua empresa, por meio de algumas transações que vocês acabam definindo e que dependem um pouco das aceleradoras. Normalmente, as incubadoras apoiam pequenas empresas nas quais elas veem potencial e elas já viram um plano de negócio, ao passo que as aceleradoras, elas apoiam empresas que têm um grande potencial de crescimento e são escaláveis e rentáveis. Ou seja, se o que você faz está ligado, por exemplo, a uma tecnologia ou a algo que faz com que você consiga digitalizar algum processo ou serviço para que ele fique muito rápido, talvez você tenha mais cara de aceleradora. Inclusive, na incubadora podem existir contatos para que você receba aportes ou investimentos e a aceleradora, ela normalmente tem um fundo que ela utiliza para fazer aportes na sua empresa. As aceleradoras, elas também têm a característica de não serem norteadas
para empresas que resolvem problemas que a gente tem hoje, que é o caso das incubadoras. Muitas delas, elas não estão focadas na necessidade prévia, e sim em tendências, porque aí você consegue selecionar empresas que tendem a crescer muito, porque elas vão resolver problemas que ainda não estão exatamente definidos, então ninguém sabe muito bem o que fazer com eles. E por fim, uma grande diferença que eu vejo entre as incubadoras e as aceleradoras é que normalmente as aceleradoras elas são ligadas a investidores ou empresários muito experientes. Hoje a gente tem grandes grupos no Brasil que têm aceleradoras e até empresas muito tradicionais que fizeram seus hubs de inovação em forma de aceleradoras. Por fim, o que são os Company Builders ou Venture Builders? Uma Venture Builder, como o próprio nome diz, ela cria empresas. Normalmente ela é uma holding constituída de várias empresas que definem modelos de empresas que elas querem criar, selecionam empreendedores e aceleram o desenvolvimento de um plano de negócios que já é dela, porque ela tem consultores, engenheiros, desenvolvedores de negócio e algumas outras pessoas de áreas suporte de empresas. Então elas já têm o plano de negócio, selecionam o que a gente chama de founder ou a pessoa que vai ser o presidente ou líder dessa empresa no país que ela tiver, e aí eles começam uma estratégia de construir uma empresa do zero. Normalmente o objetivo da Company Builder é criar uma empresa, agregar valor a essa empresa e vender por um valor maior do que o que ela investiu. Algumas vezes dá certo e outras nem tanto. Um exemplo prático de uma empresa construída por um Company Builder é a Ivino, aquele e-commerce de vinhos. Deixa eu dar um exemplo prático de Company Builder para vocês. Existe uma alemã que se chama Project A Ventures. Eles são especialistas em construir empresas de internet, e-commerces. Eles vieram para o Brasil e aplicaram tudo o que eles conheciam de internet e fizeram uma empresa que se chama Ivino, vocês devem conhecer. Ela é um e-commerce de vinhos. Ela surgiu de uma ideia de modelo de negócio para atender uma necessidade no Brasil que era de entrega de vinhos que era feito por apenas uma empresa. No caso do Company Builder, normalmente o dinheiro para o investimento é da empresa, ou seja, eles costumam contratar um founder que vai receber um salário e um percentual de ações dessa empresa. Então, a gente pode pensar que é uma maneira muito segura, entre aspas, de investir. O ponto que alguns empreendedores podem não gostar muito é que você vai ter um acionista para prestar contas e o tempo inteiro lá norteando a sua estratégia. Mas pode ser mais seguro do que abrir uma empresa do nada. E aí, ficou alguma dúvida? Aonde você acha que a sua startup se encaixa? Vale você avaliar também qual que é a natureza do seu negócio. Se ele é um pouco mais tradicional, talvez ele tenha um viés mais de incubadora. Se ele for mais disruptivo, talvez ele tenha uma pegada mais de aceleradora. Ou se você tem uma ideia, é uma pessoa mão na massa e tem muito interesse em colocar o negócio em prática, mas não sabe exatamente o que fazer, talvez seja interessante conhecer Company Builders que a gente tem por aí. E é isso! Se você gostou desse vídeo, se você quer mais informações sobre como raios ter ajuda para fazer uma empresa nesse país que faz tudo menos ajudar, me avisa, eu crio mais vídeos. Não esqueça de curtir este conteúdo, seguir esse canal e ativar as notificações. Obrigada e até a próxima!